meus queridos, prazer estarmos aqui novamente de novo para compartilhar a leitura da Palavra de Deus, a leitura da Bíblia Sagrada. E eu gostaria que você prestasse atenção a algumas perguntas que vão ser feitas aqui no alto do vídeo, ou do lado esquerdo, aqui está do meu lado direito, ou do lado esquerdo, certo? Na verdade esse aqui é o meu lado direito, minha mão direita está aqui, minha mão esquerda está aqui, mas na posição do vídeo é outra coisa. Mas não tem nada a ver, o negócio está aqui em cima, um dos dois lados. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 6, e nós vamos ler um trecho a partir do versículo 22. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas perguntas, porque elas dão o que pensar e a resposta vai estar na leitura. Preste bastante atenção e tire suas próprias conclusões, julgue por você mesmo. O Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 22, passa a dizer, daqui em diante. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? O que são as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai dele, a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim,
se o Pai que me enviou não o trouxer. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Eu sou o pão da vida. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Terminamos aqui então a leitura do trecho do Evangelho segundo João, capítulo 6. Lemos dos versículos 22 até o versículo 59. Aguarde, nós leremos mais ainda das Escrituras Sagradas. Foi um prazer. Até os próximos vídeos.